Fala galera, tranquilo? Bom, hoje eu quero trazer o review de edição de um dos trabalhos mais incríveis que eu vi nos últimos tempos e também de um resgate histórico muito importante, sobretudo para a nossa cultura brasileira. E eu estou falando de Cebolinha 1973, da coleção Biblioteca Maurício de Souza. Sempre bom lembrar que eu estou fazendo um review de edição e não um review de obra. Então eu não vou me ater especificamente às histórias e o que elas dizem, mas eu vou comentar sobre a edição. Então qualidade de capa, de papel, dos extras, das cores, dos comentários e tudo que engloba a qualidade editorial desse trabalho aqui. Cara, eu sou extremamente suspeito para falar de Turma da Mônica, porque eu simplesmente amo tudo que o Maurício de Souza faz e eu praticamente aprendi a ler com os gibis da turminha. Antes mesmo do colégio, da escola, eu já li os gibis, então é uma coisa que realmente marcou muito a minha infância. Falando um pouco sobre essa coleção, que é a coleção Biblioteca Maurício de Souza, ela é um resgate histórico das primeiras histórias dos personagens da turminha. Então até o momento a gente tem as edições, os volumes de 1 a 4 da Mônica, que englobam de 1970 até 1973, e agora a gente também tem o volume 1 do Cebolinha, que engloba todo o ano de 1973. Por enquanto eu só tenho esse volume do Cebolinha, eu pretendo garimpar os da Mônica num futuro muito próximo, mas eu por enquanto só peguei do Cebolinha porque ele é o meu personagem preferido da turminha, então eu preferi pegar essa daqui primeiro. Essa edição foi lançada em agosto de 2023 e ela traz 12 gibis, sendo que é um para cada mês do ano. Então eu vou deixar na tela as capas de cada volume para vocês conferirem. Um adendo é que essa edição ela vem com bookplate. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, um lado do bookplate é a capa e o outro lado é o bookplate com o autógrafo. Eu obviamente já garanti o meu e eu achei ele lindo, mas um aviso para vocês é que existem edições com e sem bookplate. Então, caso você queira o bookplate, certifique-se de que no título do item, quando você for comprar, esteja com bookplate. Caso contrário, acredito que vai vir sem. Tá bom? Eu vi na internet algumas pessoas falando que a assinatura não foi feita à mão pelo Maurício porque ela estava perfeitinha demais, né? Então algumas pessoas alegaram que ela foi só um copia e cola que a Panini colocou em vários bookplates e que várias assinaturas estavam iguais. Eu não consigo falar do bookplate dos outros, mas no meu caso eu acredito que veio sim escrito, porque a gente consegue notar que até mesmo onde a caneta pesou mais, onde o Maurício foi e voltou com o traço, e eu também comparei com outros bookplates, com outras fotos que eu vi na internet, e em alguns lugares está bem diferente, então não vejo como eles poderiam ter copiado e colado, sendo que as assinaturas estão bem diferentes, tá? Então, o meu, pelo menos, foi autêntico. A gente tem que lembrar que o Maurício, ele tá fazendo essa mesma assinatura aqui há mais de 50 anos. Então é claro que vai ficar muito parecido com os gibis, porque ele sempre faz essa mesma assinatura. Então, chega um momento em que elas ficam realmente muito parecidas entre si. Mas, definitivamente, pelo menos o meu, é escrito à mão pelo Maurício. A única coisa que veio errada foi a numeração do bookplate. Se vocês perceberem aqui, o meu tá como 23 de 1000. Normalmente os autores assinam 1 de 1000, 2 de 1000, até completar a tiragem especificada. Não sei se o Maurício entendeu isso ou não, mas ele assinou 23 em vários bookplates. Eu vi várias fotos com o número 23. Provavelmente porque ele colocou aqui o ano que ele estava assinando, que era 2023, né? Não foi um problema para mim, mas eu entendo que muitas pessoas vão achar ruim e queriam que fosse o número delas, né? Mas provavelmente, se você comprar o bookplate, vai vir com o número 23, tá bom? Então, se for uma coisa que te incomoda e você não queira mais, é só comprar sem o bookplate. Para mim, eu achei charmoso, mas analise se para você tem problema ou não. Essa edição possui um tamanho de 19,5 cm por 28 centímetros de altura, tá? Capa dura, lombada quadrada e um total de 770 páginas impressas em papel couché de muito boa gramatura. Não vem com fitilho, apesar de que nessa edição aqui eu acho que cairia bem um fitilho verdinho, né? Eu não sou dos maiores fãs de fitilho, mas eu acho que aqui seria bem funcional, porque é uma edição bem grande.
E os cabeceados também, assim, poderia ter um detalhezinho verdinho, né, pra combinar, mas assim, irrelevante. Os cabeceados vieram aqui preto e branco mesmo e, enfim, tudo ok. A edição tem bastante verniz localizado, tá? Tanto na capa, quanto na lombada, quanto na quarta capa. Eu gostei bastante da lombada também, das informações que vem na lombada. A gente tem o nome do personagem bem grande, o ano bem grande. Aqui tem um desenho de como era o personagem na época. Acredito eu que conforme os anos forem passando, eles vão mudar o traço do personagem aqui também. Assim como é na edição de Horácio, da editora Pipoca e Nanquim, onde o traço do Horácio vai mudando. Acredito que aqui vai ser a mesma coisa. Além da numeração aqui em cima, né? Então a gente vê provavelmente vão ter próximas edições. Pelo que eu me lembre, na CCXP de 2023 não foi anunciado nenhum volume para esse ano de 2024. Mas se eu estiver errado, por favor, coloque nos comentários e coloque quais personagens ou quais anos vão ser lançados, eu vou adorar descobrir. E na quarta capa a gente tem todas as capas de todos os gibis aqui iguais eu mostrei para vocês. Muito legal, né? Abrindo a edição aqui, a gente tem um sumário que eu acho de extrema importância nesse caso, porque acho que a maioria sabe, os gibis da Turma da Mônica vinham com várias histórias dentro deles, então pra gente se achar aqui em cada história é muito importante o sumário. Eu achei bem legal, porque às vezes você quer, eu quero a história Penadinho do Cebolinha 7, então aqui você já consegue se achar com muito mais facilidade. E isso é muito legal porque o volume é muito grande. Além disso, a gente tem um texto aqui introdutório do Maurício, assim como ele coloca em basicamente tudo que a MSP lança tem um textinho do Maurício, eu sempre acho muito legal de ler. E aqui já começa o gibi número 1 com as histórias. Olha só que lindo. Das histórias, não tem nem o que falar, né, gente? É Maurício de Souza, Turma da Mônica, então isso aqui é a nata do que a gente tem para ler aqui no Brasil. É importante destacar que as cores e os textos foram mantidos exatamente iguais aos originais. Então a gente não precisa se preocupar em relação a isso. A única mudança que teve é que os textos foram adaptados para a nova regra ortográfica e gramatical. Então, por exemplo, a palavra ideia não tem mais acento como tinha na época, aqui foram retirados esses acentos. Então, assim, se você se incomoda com isso, não recomendo você comprar essa edição, tá? Mesmo porque, galera, se vocês querem a edição exatamente igual ao original, comprem a edição original, né? Apesar disso daqui ser o mais fiel possível, ainda não é a edição original, tá? Então essas alterações da nova regra ortográfica ajudam a atualizar a obra e a trazer para os dias de hoje também e se tornar acessível para a forma como a gente lê hoje. Mas eu lembro de uma polêmica que deu na primeira edição da Mônica, de 1970, se eu não me engano, porque eles mudaram um texto de um balão específico, porque era muito ofensivo, não era tão politicamente correto, e aí eles acabaram mudando nessa nova edição aqui da coleção Biblioteca Maurício de Souza. Muitas pessoas reclamaram e eu acredito que eles voltaram para o texto original e colocaram uma nota de rodapé, tá? Então, se você foi uma das pessoas que pegou a edição modificada, eu sinto muito, mas eu acredito que as que estão vendendo hoje já estão de volta ao original. Nesse caso, eu concordo que se deve manter o original sim, que a gente não pode mudar a obra mesmo, e as notas de rodapé estão aí para isso. Inclusive, nessas edições tem muitas notas de rodapé do Sidney Guzman, que foi o editor e está sendo o editor dessa coleção. Então já tem notas de rodapé com curiosidades, até mesmo com explicações, porque muita coisa é datada de época, né? Algumas coisas não envelheceram tão legal. Então o Sidney Guzman explica aqui. Então nesse caso, onde eles mudaram, eles poderiam só ter colocado mais uma nota de rodapé, assim como já tem muitas na coleção. Aqui na última página tem uma nota explicativa também comentando sobre as notas de rodapé, eu vou ler aqui para vocês. Esta obra é uma ficção. Reiteramos que o objetivo desta não é o de promover a discriminação de qualquer classe e espécie, mas, ocasionalmente, ela pode apresentar representações negativas e tratamentos inapropriados de pessoas ou culturas, coisas de outros tempos, felizmente abandonadas. Devido ao valor histórico desse material, todas as expressões usadas na época e retratadas aqui foram mantidas em respeito ao autor, levando-se em consideração o contexto da época, inclusive como forma de aprender com essas situações, para não repeti-las. Por isso, nesses casos, adicionamos notas de rodapé, sinalizando as situações problemáticas. Felizmente o mundo evoluiu e erros assim não são mais cometidos nos materiais da MSP, que busca sempre por conteúdos cada vez mais repletos de diversidade e inclusão.
Pra mim, isso aqui foi perfeito. É exatamente isso que a gente espera. E no final dessa edição, a gente tem uma extensa seção de extras, imensa. E eu digo imensa porque são mais de 40 páginas de extras escritos pelo Paulo Bach e pelo Sidney Guzman. Então a gente tem extras aqui por gibi, então por exemplo, Cebolinha 1, janeiro de 1973. E aí tem muitos extras, muitas páginas, muitas mesmo. E aí depois começa Cebolinha 2, fevereiro de 2023, ó, fevereiro de 1973, e aí novos extras e assim sucessivamente. Então tem muito conteúdo adicional aqui pra gente se divertir além das histórias. Concluindo então, galera, eu achei isso aqui incrível, eu espero muito que a Panini e a MSP não parem essa coleção da Biblioteca Maurício de Souza, continuem trazendo mais personagens. Pelo que eu vi, eles estão trazendo em ordem cronológica, então alguns personagens provavelmente vão demorar um pouquinho para aparecer, mas eu espero que eles tragam todos, se possível, décadas aí dessa coleção, porque é um resgate realmente muito importante. Lembrando que esse é o ano respectivo que os personagens começaram a ter revistas próprias. Beleza, galera? O Cebolinha ele foi criado em 1960, se eu não me engano, quando o Maurício ainda fazia tiras para a Folha de São Paulo. A Mônica também, em 63, para a Folha de São Paulo também. Então, 73 foi quando o Cebolinha teve a sua primeira edição de gibi próprio, tá? Então, as tiras não estão nessa coleção, tá bom? A edição, na minha opinião, tá impecável, com muita qualidade. Provavelmente vai durar muitos e muitos anos na nossa estante. A Panini só precisa tomar cuidado com integridade dos textos, integridade das cores, integridade e autenticidade das assinaturas do Maurício e manter esse mesmo padrão para toda a coleção. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Amazon para você adquirir esse produto e lembrando que qualquer produto que você adquirir através dos nossos links, você vai estar ajudando muito o nosso canal e sem nenhum custo adicional. No mais é isso, galera. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Eu espero todos vocês nos próximos vídeos e até mais. Valeu, tchau, tchau.